Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu quero abrir sua mente, levar esclarecimento, abrir no sentido de levar o esclarecimento da verdade que liberta, com a palavra, não com meus argumentos e nem com a minha persuasão pessoal, com meu achismo, mas com a palavra. Eu convido vocês a pensar, raciocinar e analisar a palavra de Cristo, a doutrina, o ensinamento, a exigência de Deus na nova aliança para o homem estar com ele na comunhão e alcançar as promessas dele. Vamos observar? Olha, hoje eu observo, não é? Em 99% dos sistemas religiosos, eles impõem as mesmas regras do sistema cerimonial que era pedido na lei. A gente vê hoje que o sistema religioso, igreja, as pessoas dentro das suas denominações, das suas igrejas, elas vivem todo o sistema ritualístico da velha aliança. Eles ainda acreditam que tem que ter um sacerdote, que tem que ir ao sacerdote, que o sacerdote é o representante de Deus, por onde vai fazer intercessão para eles. Eles ainda acreditam que tem que ir para o templo, oferecer lá sua adoração a Deus, sua gratidão, seu sacrifício, servir a Deus no templo. Eles acreditam ainda que tem que viver os ritos, não é? Os cerimoniais, as petições que o povo na lei vivia porque estava dentro de uma situação intermediária, onde Deus colocou aquilo provisoriamente, todo o sistema sacrificial, todo o sistema ritualístico que o povo de Israel vivia, o templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, tudo isso era temporal, porque em Cristo não precisa mais de templo. Jesus é o templo onde Deus habita, o verdadeiro templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso fala do pacto que Deus fez com Israel, e o pacto agora com a humanidade será melhor. A segunda aliança, da nova aliança, a dispensação da graça, é melhor do que a primeira. A primeira era temporal, a segunda é eterna, as promessas. Então as pessoas vivem ainda dentro dessa observância, porque hoje a maioria das igrejas, a maioria dos pastores insistem em colocar esse modelo, não é, de ritual, de culto, de observância, como estabelecido dentro de um modelo da velha aliança. Por quê? Os homens insistem nesse modelo de que você tem que ir para o templo, tem que dar o dízimo, tem que oferecer o sacrifício no templo, tem que ir adorar no templo, tem que servir a Deus no templo, tem que ter o templo, para ser de Deus tem que ter o templo, tem que cumprir os rituais, a formalidade, os cerimoniais. Se não for assim, você não serve a Deus. Isso é um modelo do Velho Testamento. Que o povo lá no Velho Testamento, eles tinham que ir para o templo para adorar a Deus. No Velho Testamento, a casa, o local onde o povo se reunia para adorar a Deus, era no templo que foi construído por Salomão. Isso na velha aliança. A nova aliança não traz essa observância. A nova aliança não ordena dar dízimo. A nova aliança não traz ordenança, nem observância de ritual, de sacrifício, de pacto, de cerimonial, de templo, de sacerdote para fazer, oferecer e cumprir o ofício sacerdotal da velha aliança. O sacerdote hoje, que é o pastor, ele não é mais cumpridor do ofício sacerdotal que era cumprido na velha aliança. O pastor hoje não é sacerdote. O pastor apenas é aquele que Deus escolheu para servir a igreja com o ensino, com a doutrina, e não para conduzir o povo a Deus, e não para fazer expiação do povo, e não para ser o canal de Deus para o povo. Não como era na velha aliança. Por que é que a maioria do sistema religioso, tanto católico como as seitas, tudo opera dentro do modelo do Velho Testamento? Por que é que não se moldam ao Novo Testamento? Por que é que não se moldam à ordenança para a igreja que Cristo deu? Por quê? Porque esse sistema que a igreja hoje tem que viver não é conveniente para os líderes das igrejas, porque os líderes das igrejas, no sistema da igreja de Cristo, eles não são tidos como representante de Deus, como mediador. Os líderes
das igrejas hoje se aplicar o modelo da graça, eles não vão ter o benefício que tem com o modelo da lei. Por isso que eles querem que você viva no ritual, no sacrifício, nas ordenanças, como se estivesse na lei, a templo, vivendo, servindo, indo a templo. Por quê? Porque os sacerdotes começaram a fazer do povo negócio, começaram a fazer as coisas em causa de ganho próprio, e com isso os sacerdotes levaram o povo a tropeçar, deixaram a palavra de Deus, deixaram o cumprimento daquilo que Deus mandou eles fazerem para levar para o povo o conhecimento, a ciência de Deus, e moldar o povo, começaram a levar o povo a viver dentro de uma vida formal, religiosa, submisso ao templo e aos homens no templo, dentro do que eles determinavam. E o povo não tinha mais a noção da palavra, perderam a noção da palavra, deixaram de ser ensinados pela palavra, perderam o conhecimento da palavra por causa dos sacerdotes. Deus fala isso lá em Malaquias 2, 7 e 8. Dá uma lidinha lá, meu irmão. Deus, ele adverte o sacerdote que levou o povo a tropeçar, porque deixou o compromisso com Deus e começou agora a levar o povo a viver dentro da formalidade religiosa. A formalidade religiosa é um meio que beneficia somente aquele que está na liderança do sistema, que leva o povo ao cabresto dele, que leva o povo à submissão a ele, que leva o povo a servir a ele, que leva o povo a ser reverente e obediente e praticar devoção dentro da ordem dele. É o sistema do Velho Testamento, que hoje a maioria dos pastores, eles combatem contra o sistema do Novo, não aceitam e desprezam aqueles que estão mostrando ao povo a verdade, porque eles querem que o povo viva ainda no modelo do Velho Testamento, submisso ao homem, indo para os locais restritos, como se fosse a casa de Deus, para oferecer seu sacrifício, seu esforço, sua devoção, sua vida de servir no templo, para poder manter os sacerdotes. Deu para entender isso, meu irmão? O sistema sacrificial, o sistema que a lei pedia para a vida religiosa com Deus, não é mais para ser observado hoje para a igreja. A igreja de Cristo não vive mais dentro de uma vida com Deus, de rituais, de sistema, determinando ordenança, cumprir isso, cumprir aquilo, está ali, aqui, acolá. A igreja de Cristo hoje ela é devota a um Senhor que é Cristo, a Ele servir pela palavra. A igreja de Cristo não foi orientada a fazer nenhum ritual, sacrifício, a viver nenhum cerimonial para servir a Deus, a buscar nenhuma ordenança de homem, de sistema. A igreja de Cristo não foi orientada a ir para nenhum local, como se fosse casa de Deus. A igreja de Cristo não é orientada a guardar nenhuma ordenança ritualística, cerimonial, como guardar sábado, dar dízimo, ser batizado, viver dentro de cabresto de sistema, de igreja, oferecendo a sua submissão a homem dentro de sistema. A igreja de Cristo é orientada a obedecer e submeter aos seus pastores, quando esses estão na palavra, lhe doutrinando. Não é o pastor particular, é aquele que está na autoridade da palavra. Submissão àqueles que vêm trazendo a você o ensino da palavra, porque não é o homem, é a palavra que o homem está lhe ensinando. Deu para entender? O povo hoje tem que questionar, tem que vigiar, tem que ter seu senso crítico, tem que pensar, tem que fazer as suas questões, suas perguntas com a palavra. Os crentes, a igreja de Cristo é orientada a questionar e não receber tudo. Os crentes em Bereias, eles não aceitaram o que Paulo pregava dizendo amém. Eles examinavam na Escritura para ver se o que Paulo pregava condizia com as Escrituras. A igreja de Cristo tem a cabeça que é ele, Cristo. Não é o pastor nem o ministério para a igreja se submeter com a cabeça baixa. A igreja de Cristo tem que ser submissa com a cabeça baixa, sem questionar ao cabeça da igreja que é Cristo. Observando a sua palavra para essa cumprir. Vida com Deus é guardando a palavra de Cristo. Por que é que esse povo hoje, dentro das igrejas, insiste tanto em manipular a mente das pessoas para ficarem presas no sistema? Porque o sistema escraviza, o sistema é um grande lucro, é um grande negócio para dar aos homens o que eles almejam, as suas tentações. O sistema é uma cadeia de Satanás, é uma gaiola do inferno que prende as pessoas com o subjetivo, com a conversa de que estão ali servindo a Deus. Se não for submissa ao sistema, não é a Deus.
Os apóstolos não se submeteram ao sistema. Jesus contrariou o sistema religioso judaico. E aqueles que se convertiam a Cristo, olha o que Jesus dizia: se vocês permanecerem verdadeiramente na minha palavra, serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em qual contexto está inserido esse texto que Jesus falou para os judeus? Por que Jesus falou isso para os judeus? Os judeus estavam crendo em Jesus, e Jesus disse: vocês só vão ser meus discípulos se vocês guardarem a minha palavra. Não adianta crer em Jesus e viver preso dentro das ordenanças do sistema religioso. Não adianta crer e ser discípulo de Jesus e não observar sua palavra, ser mais fiel, devoto às ordens e às ordenanças do sistema. É o que hoje acontece. Aí Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Qual a verdade que precisamos conhecer? E de que ela nos liberta? A verdade é o que Jesus trouxe em relação ao conhecimento do homem para com Deus, a verdade de Deus para o homem, o caminho de Deus para o homem, o meio de Deus para o homem, chegar a ele. Essa é a verdade que Jesus trouxe, porque por Moisés veio a lei, que o povo vivia preso nos rituais, nos cerimoniais, nas obrigações. Por Jesus veio a graça, que libertou o povo de todo aquele ritual, de todo aquele cerimonial, de todo aquele esforço que era vã, porque nenhum esforço, nenhum ritual, nenhuma observância da lei poderia salvar, justificar e levar o homem a Deus. Só por Jesus Cristo a graça se manifestou, trazendo a salvação, porque se fosse assim, a lei trazia salvação, mas a lei não trouxe salvação. A lei trouxe a condenação. O sistema ritual, cerimonial da lei não é mais pedido para a igreja viver. Irmãos, despertem, conheçam a verdade e sejam libertos. Foi dessa libertação que Jesus estava falando para os judeus. Liberto do sistema, da mentira, do engano, da escravidão, da manipulação, da cauterização, da vida na escuridão sem Deus, pensando que estavam servindo a Deus, submisso, preso, escravo, robotizado dentro do sistema, aonde o sistema determinava tudo, como se fosse intermédio, a boca de Deus. A igreja não é orientada a isso mais. A igreja tem a luz, aleluias. A igreja tem a verdade. A igreja tem o meio, o caminho. A igreja tem o sumo sacerdote que faz a nossa intercessão para com Deus. A igreja não precisa mais entrar na presença de Deus através de templo, através de ritual, através de holocausto, através de expiação, através de sacrifício, através de igreja. O povo de Deus, chamado igreja, tem que estar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou com o sangue da sua vida, com a sua própria morte. Jesus Cristo é esse caminho para eu chegar a Deus. Não é igreja nem ritual. Os irmãos têm que entender isso. Os irmãos têm que despertar. Há muitos escravos dentro das religiões, presos, doentes, mortos, afastados, separados de Deus, entendendo que estão vivos, são vales de ossos secos dentro dessas igrejas, são pessoas com o nome de que vivem, mas estão mortos dentro dessas muitas igrejas, presos, submissos, escravizados, com uma testeira, só olhando para o que o ministério determina. Eles não têm liberdade para olhar na expansão da realidade, para ver a verdade de Deus, a luz que ilumina a mente daquele que está privado da verdade. A luz é Cristo, a verdade de Cristo, irmão. Examina a verdade de Cristo. Examina Cristo, que é a verdade. Examina o que Cristo trouxe, o que Cristo ordenou à igreja. Cristo não trouxe ordenamento de guardar dízimo, de guardar sábado, de ir para templo, de estar submisso a um sistema, de cumprir ritual, de viver cerimonial, de buscar isso, buscar aquilo, ali, aqui, acolá. Cristo não ordenou sua igreja a nenhuma direção dessa. O que Cristo ensinou à sua igreja foi crer nele, estar nele, confiar nele, guardar a palavra dele, perseverar, ser fiel a ele. Foi isso que Cristo nos orientou. A cumprir uma vida dentro da direção dele. Não cumprir uma vida dentro da direção da formalidade religiosa. Entendam isso, meus irmãos. E despertem, e conheçam a verdade e sejam libertos. Sabe por que muitos são escravos dentro do sistema? Porque ainda não conheceram a verdade. Quando Jesus disse isso, lá em João 8, 31 e 32, quando Jesus ele dá essa orientação aos judeus que estavam crendo nele,
Jesus deu essa orientação nesse sentido, que eles seriam libertos, naquele contexto ali, era da escravidão e da vida mentirosa, enganosa, presos, privados de Deus, dentro do sistema religioso. Por isso que Jesus diz, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Você pode ser hoje discípulo da Igreja Batista, Assembleia Presbiteriana, do pastor A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, C, G, porque é muito pastor, é muito ministério, onde o povo está preso, submisso, cativo, vivendo sua devoção a Deus através do ministério, através da observância das ordenanças, através do determinismo do ministério. Por isso que Jesus disse, você só é discípulo dele se você ouvir, guardar e praticar. Não é o que ensina o sistema religioso, é o que ensina Jesus. E para você conhecer o que ensina Jesus, você tem que buscar o conhecimento, para que depois de conhecer, você seja livre, liberto desse caminho maldito que te priva da salvação. O caminho da formalidade religiosa, da vida presa dentro do sistema do igrejanismo. Este caminho não é o caminho que Cristo orientou seu povo chamado igreja a praticar. O caminho do povo de Cristo, que chama-se a igreja, é o caminho de Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos religiosos de igreja, nem devotos de nenhum ministério, sistema. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, se guardarmos a palavra de Cristo. É por isso que hoje, a maioria dos líderes, a maioria desses ministérios insiste em manter o modelo de autorismo, de submissão que era imposto no Velho Testamento. As obrigações para o povo cumprir, porque na lei era a obra que o homem tinha que fazer. Na graça é por fé, através de Cristo, para alcançar o dom gratuito de Deus. Não é por obra, não é por sacrifício, não é por guardar, fazer ou praticar isso, aquilo, outro. Agora, em Cristo somos nova criatura e vivemos com uma mente transformada, não mais dentro do caminho da imundícia, do erro, do engano e da mentira. Quem está em Cristo é nova criatura, está livre de tudo que não condiz com os princípios e a verdade do Evangelho de Cristo. É por isso que os homens dentro das igrejas, os líderes do sistema, eles preferem manter o povo no cabresto deles, porque eles querem o povo submisso a ele, o povo trazendo a gordura para ele, o povo servindo a eles dentro do sistema, o povo obedecendo e andando em tudo aquilo que eles mandam, porque eles não estão preocupados que a tua alma seja direcionada a Cristo, eles estão preocupados que a tua vida esteja presa dentro do sistema, igreja, e você é chamado para ser livre. A igreja, o pregador, o pastor, o homem de Deus, tem que direcionar você é a Cristo, tem que levar você a ser submisso e obediente à palavra de Cristo, pois ele é a cabeça, ele é o soberano, ele é o eterno. Você tem que servir a Cristo, não é a igreja, dentro de ritual, formalidade, devoção, prática, obrigação. É a Cristo. Como é que nós servimos a Cristo? Obedecendo e guardando a sua palavra, vivendo no nosso dia a dia, no nosso viver, nas nossas ações, atitudes, com os nossos próximos. A vida em Cristo, a vida cristã não é uma vida de ritual religioso, de devoção religiosa, de formalidade religiosa. A vida cristã é uma vida liberta, transformada ao entendimento e vivendo no dia a dia com uma mente livre, sã, confiante, esperando na promessa de Deus. Essa é a vida com Cristo e perseverando para não perder essa promessa. O cristão, ele conhece o compromisso que tem com Cristo para se manter fiel a ele até a morte, não negando o nome dele e guardando a palavra. Amém? Então recebe essa orientação aí, meus irmãos. Se você abrir hoje no Face, no Kawaii, nos meios de comunicação, você vai ver muitos pastores defendendo o dízimo, defendendo guardar o sábado, defendendo você ser batizado, defendendo você estar dentro de uma igreja, porque eles querem você dentro do redil dele, dentro do quadrado dele, dentro do domínio dele. Porque se você conhecer a verdade de Cristo, meu irmão, você vai ser liberto. Eu digo isso com toda convicção, certeza, porque isso é o que acontece. Isso é notório. Dentro de muitas igrejas, o povo está privado da verdade. A maior heresia, os maiores falsos profetas estão dentro das igrejas, nos púlpitos, ensinando e doutrinando um povo que está morto com o nome de que vive, que está perdido numa adoração vã a Deus, porque estão vivendo dentro dos princípios, dos preceitos dos homens e não de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, para você conhecer essa verdade, é Cristo. Então você tem que aprender
de Cristo e buscar conhecer de Cristo o que Cristo nos ensinou. Evangelista Wellington Ramos, o compromisso aqui é empregar a verdade que liberta, nada além da verdade, é levar o esclarecimento à luz de Deus para iluminar a tua mente e te dar um entendimento transformado para a glória de Deus. Amém?